intervalo no domingo passado, né, para falar sobre o conceito de igreja mesmo, que é o aniversário da igreja, mas eu vou retornar a Neemias na próxima semana, tá? Quero compartilhar um texto devocional com os irmãos hoje, que se encontra em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. É um texto devocional de extrema urgência para os nossos dias. E peço aos irmãos que prestem muita atenção nesse texto. O apóstolo Paulo escreve 2 cartas aos Tessalonicenses por volta do ano 50 depois de Cristo. E esta igreja tornou-se relevante. Essa igreja, o seu referencial era a fé e era a constância. Essa igreja, o seu referencial é uma estabilidade cristã, muito bem fundamentada em Jesus, e fazia a obra de maneira constante, sem recuar. Por causa disso, dava-se sobre ela, nessa época em que está sendo escrita a carta, uma grande provação e tribulação. Alguns irmãos estavam sendo mortos violentamente pela perseguição do Estado, como sempre, né? Com violência sobre a igreja. Então Paulo vai escrever aos irmãos, porque esse tipo de situação trazia aos irmãos um certo sentimento e uma certa pré-urgência da vida do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo vai trazer a consciência dos irmãos um fato importante e que fala muito conosco hoje. Diz o texto no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, né, o arrebatamento, nós vos exortamos que não vos demovais ou não se movam da vossa mente, do entendimento que vocês têm sobre isso já com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, irmãos Tessalonicenses, quero dizer para vocês que, muito embora há uma perseguição violenta contra vocês, e muito embora muitos irmãos estão ameaçados e alguns já foram mortos por serem constantes na fé, na pregação da palavra de Deus, eu quero dizer para vocês que vocês não se movam do seguinte: Jesus não volta agora, ou seja, no tempo deles, no ano 50. Jesus não volta agora. Agora é tempo de um avanço da igreja. Jesus não volta agora, no ano 50. Não é tempo de Jesus voltar, embora os sinais pareçam, né? E o texto continua dizendo, versículo 3: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá. Ou seja, o retorno de Jesus Cristo não acontecerá, diga não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, existem muitas maneiras de se interpretar a vida de Jesus. A mais nova delas, cerca de 150 anos, 200 anos, foi a última que veio, foi o pré-milenismo. Então aqui, o pré-milenismo já não encontra forças, né? Quando se diz que Jesus volta antes da grande tribulação, quando se diz que Jesus volta antes da predominância do anticristo, o texto está sendo bem claro, né? Como é uma teoria muito nova, e Jesus jamais deu indícios de seu retorno antes de um momento violento contra a igreja. Jamais. Antes, Mateus capítulo 25, logo depois do sermão da montanha, do sermão dos últimos dias, né, das últimas coisas, Jesus ele fala: olha, quando eu vier, nesse dia que eu vier, eu já farei a separação, ovelhas e bodes. As ovelhas entrarão no grande banquete, os bodes serão condenados eternamente. Eu vou separar as ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda, e acaba, e ponto. Um evento único, do encontro da igreja com Cristo dos ares, e de um julgamento precedente
sobre aqueles que não creram em Jesus Cristo. O texto então deixa muito claro a ordem dos fatores. O que precede a vinda do anticristo é uma grande apostasia, e em sequência a manifestação do anticristo. E o texto continua, versículo 4: o qual se opõe, esse anticristo que se levanta, se opõe contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele vem com um propósito de engano, de ludibriar. Ele vem com o propósito de ser ovacionado, de ser aplaudido, de ser aquele que resolve os fatores importantes acerca da minha e da sua humanidade, acerca da minha vida e da sua vida, acerca dos problemas sociais, econômicos. É alguém que parece estar muito bem intencionado para ser ovacionado, aplaudido e reconhecido e adorado como um Deus, mas ele não é Deus. E o texto continua dizendo: não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que o que detém o anticristo, o que dá a ele limites, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, guarde isso, é por este motivo, pois que Deus, não é Satanás, mas que o próprio Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito a mentiras. Esse ponto, ele é nevrálgico aqui, é muito importante no texto. A fim de serem julgados todos quantos não deram créditos à verdade, antes, pelo contrário, deleitavam-se com a injustiça. Vamos até aí compreender um pouco este fato. Bom, entendido estamos que o tempo em que o anticristo se manifesta é precedido por larga escala de apostasia. O que é a apostasia? É a perversão da verdade da palavra de Deus. A apostasia se dá em dois aspectos em nosso dia hoje. Num aspecto descarado, e nós temos aí muitos pastores que outrora conservadores, que eram fiéis à palavra de Deus, agora pervertem, e alguns ainda não contentes com as escrituras, mas querem atualizá-la, não dando crédito a alguns textos da palavra de Deus, dizendo que aquilo era só uma maneira cultural, que não se aplica mais aos dias de hoje. Creem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas creem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Uma outra apostasia violenta que nós temos, e descarada, é a apostasia que diz que a igreja, ela é soberana sobre a Escritura, e não a Escritura soberana sobre a igreja. Nós temos isso no catolicismo, muito forte. Uma má interpretação textual, então traz essa ideia de que a Bíblia está sujeita à interpretação da igreja e não ao contrário. Isso é apostasia, é perversão da palavra de Deus, que entrega a um homem, fale como eu, você, o direito de ser um rei religioso no mundo, como a sucessão papal. Isso é uma mentira e maldição, porque traz sobre si conceitos que violam as Escrituras de maneira violenta. Por exemplo, dizendo que Maria
é mãe de Deus. Isso não cabe às Escrituras. Deus não está sujeito a uma mãe. Deus é eterno, Maria não. Pelo contrário, Maria só é agraciada porque está sendo desposada por José, que José vem da linhagem. É José que vem da linhagem de Davi. O que acontece nesse fenômeno de Maria fala sim muito conosco, pelo fato de, quando ouvirmos a palavra de Deus, permitirmos que Jesus venha nascer em nós e através de nós. Isso ela nos ensina sobre a humanidade falha de Maria e sobre a mim, que ao ouvir a palavra de Deus trememos, como aconteceu com ela. A falha humana, a fraqueza humana diante daquele que é todo poderoso, e então nos sujeitamos à sua vontade. Mas não há nenhuma soberania ou divisão de reinado entre Deus e Maria. Isso é mentira. Isso é um sofisma, é um engano que perverte a palavra de Deus. Isso é apostasia. Temos até gente que diz que no céu terão muitos ateus. De que valeu então a ação de Cristo salvífica na cruz? Nós chegamos a esse ponto aqui mesmo. Nós chegamos a esse ponto. É o cúmulo da ignorância teológica. Se é contrário a Deus, ateu, como pode viver no céu? Se não crê em Deus e a característica daquele que é levado aos céus, ele precisa crer com o coração, diz Romanos capítulo 10, 9 e 10, e confessar com seus lábios. Então tem algo errado nesse pensamento, perversão. Mas isso são coisas descaradas que nós temos, que acompanham e precedem a vinda do anticristo. Mas temos também uma certa apostasia disfarçada. Nós temos muito isso, irmãos. Nós temos muito isso. A apostasia que vive e convive entre os nossos espaços de culto. A apostasia que vive no coração do indivíduo. E essa talvez seja a pior, porque ela se disfarça. Então ela é capaz de levantar as mãos e dizer: quão grande é o meu Deus. Ela é capaz de sentar-se aí, como eu e você, mas ela sai deste lugar e em nada é transformada, e em nada ela aplica aquilo que se ouviu. Ela é capaz de trazer em si os conceitos fundamentais teológicos da doutrina cristã, mas ela é capaz de não viver nenhum por desobediência determinada dentro de si. Muito além de perverter, ela desobedece deliberadamente à aplicação do conteúdo, do conhecimento, da doutrina. Logo, não há cristianismo algum nisso. Há uma religiosidade que abraça uma apostasia, e no coração ela está totalmente desviada da prática, da conduta, da ortopraxia, da vida da doutrina em si mesmo. E isso tem carregado os nossos dias. Ora, ouvi dizer que você é o centro de Jesus, E nós estamos ouvindo esses absurdos, de que tudo o que foi feito na cruz do Calvário foi pensando em você. Então a Bíblia centraliza toda a sua funcionalidade e plano eterno no homem. Não, a Bíblia não é antropocêntrica. Jesus tudo que fez pela vontade de Deus. A redenção se deu porque Deus determinou lá antes da fundação do mundo. A redenção se deu por cumprimento da palavra de Deus, não apenas para salvar eu e você, por sermos a última bolacha do pacote, não, mas porque Deus determinou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e isso vai acontecer e vai permanecer. Muito embora ele caia, o pecado vença, mas eu já na eternidade providenciei o Cordeiro imolado, santo, e que vai redimir e que vai então cumprir o plano que eu determinei. Ponto. Ninguém
muda aquilo que eu estabeleço como promessa. A primeira causa do canon da Bíblia, da doutrina, é apontar para Deus, glorificar a Deus. Cristo glorifica a Deus. Nós temos então esses dois tipos de apostasia. O texto diz, irmãos, no versículo 2, do capítulo 2: não vos movais deste conhecimento, nem por palavra, nem por epístola. Vemos que era claro os ataques a esses irmãos de Tessalonicenses, os enganos. Aliás, nós temos muitas epístolas não inspiradas, muitas cartas que foram enviadas de supostos apóstolos para perverter e enganar a igreja. Escritos não canônicos, não inspirados, não apostólicos, mas nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, segundo Atos capítulo 2, verso 42. Temo, irmão, que o nosso coração talvez não viva essa apostasia descarada, mas possa viver coadunado e conluir com o coração não praticante da doutrina. Temo. Esse é o lugar talvez mais perigoso que eu e você possamos estar vivendo. Espero que não. E diz o texto, irmãos, também, que a apostasia, ela é fundamentada por um levante, um conluio, uma conspiração do Estado, da religião, da política e da cultura. O que nós temos contra os tessalonicenses são esses aspectos se levantando contra eles e promovendo enganos. Terça ou quarta-feira nós tivemos a reunião da ONU, que já determinou que as igrejas estarão sujeitas ao gênero. Já é um acordo mundial de que a igreja deverá se submeter aos gêneros e respeitá-los e tê-los dentro das suas paredes e permitir o que tiver que permitir acerca deles. Mas não fique bravo com o Estado. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Porque tem a agenda 2030. Não esqueça isso. Isso não é agenda de 2030. Você acha que é a agenda do homem isso? Vocês acham que isso está acontecendo na agenda do homem, irmãos? Para com isso. Está muito enganado. Olhe para a Escritura aqui. Olhe para a Escritura. Isso é uma agenda divina dos céus. É Deus comandando o seu tempo, kairos, oportuno, para agir em favor da igreja e para agir condenando os que a Ele não se prostraram, não ouviram, não praticaram, não quiseram. Esse levante desses aspectos do Estado, da religião, da cultura, da política contra a igreja faz parte da história, irmãos. Não nos deveria assombrar tais coisas. Então, juntos eles geram uma força, e esta força já é proveniente de um reinado e de uma ideia do anticristo, que não apareceu ainda, mas já está nos bastidores coordenando tudo isso. Não se assuste, irmãos. Eu não sei se nós temos 7 anos ou mais 10 anos para que isso tudo aconteça. Nós temos alguns relatos da Missões Portas Abertas e da nossa própria convenção do Evangelho estar chegando em lugares que não havia chegado. As nações que outrora eram resistentes já têm lá missionários disfarçados e pregando a palavra de Deus.
Deus faz a obra dele. Missio Dei, missão de Deus e não nossa. Não se engane, que às vezes lá naquele povo longínquo, distante de toda civilização, pode ter alguém que Deus levantou lá e está fazendo a obra lá. Nunca me esqueço das palavras de Ronaldo Lidório, missionário, presbiteriano, teólogo exemplar. E ele desbravando dias ali, dias e dias, para chegar a um determinado povoado, lá na Amazônia. E vai. E ele tem um problema no pé, e enche o pé dele, dói demais, e pá, ele continua. Mas aquela alegria, uau, vamos chegar no povoado, que ainda não ouviu de Cristo, vamos lá, seremos os bandeirantes, os desbravadores. Quando chega lá, todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus. Como assim, cara? Que negócio é esse? Quem que foi? Foi o seu José. Quem é seu José? Ele mora lá, na choupana, que se chama aquelas casas sobre a água, né? Choupana, né? Fala. Ele chega lá e vai visitar o seu José. Seu José e seu filho, a esposa tinha falecido. Ele chega lá, pescando, um homem semi-analfabeto. Então, como um bom missionário e pastor, aquela conversa, como é que foi? Como é que é a igreja? Você é de que igreja? Não, eu sou da igreja tal, mas não sou enviado por ela. Deus falou no meu coração, eu peguei minhas coisas, minha família e vim. Mas o seminário, qual foi? Não fiz seminário. Eu sou um homem simples, semi-analfabeto. Eu sei mexer com plantas, mexer com a terra, ensino meu filho a isso, e quando viemos para cá, muito bem recebidos, começamos a nos relacionar com esses nativos da terra. Então começamos a falar de Cristo e dar testemunho de Cristo com a vida. Simples assim. Deus está fazendo a sua obra, irmãos. Um dos termômetros maiores acerca da vida de Jesus Cristo é a própria igreja e a missão, até que todos ouçam. Mas o que precede a vida de Jesus é a apostasia, é a manifestação do anticristo. E ele vem com engano. Agora, o que é interessante, irmãos, é quando nós vamos ali para o versículo de número 6 do capítulo 2. Olha comigo. E agora sabeis o que o detém. Veja, irmãos, nós entendemos pelo texto de cara que ainda não é tempo de soltar as correntes desse cachorro maldito chamado Satanás, anticristo. Cristo o detém como um cachorro em sua coleira. Isso acontece, irmãos. Quando você vai se lembrar, Jesus volta do deserto, chega a Nazaré novamente, entra numa sinagoga, dá a ele os escritos que precisam ser lidos, ele lê Isaías 61. Isaías 61, versículo 2. Ele fala: eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele não continua o texto, porque viria o dia da vingança, o ano aceitável do Senhor e a vingança, mas ele não fala da vingança. Jesus estabelece um período ali, um período de graça, de salvação, de perdão, de redenção, de arrependimento, de consolo, da igreja, do Espírito Santo a ser derramado, da proclamação do Evangelho. Tudo isso compreende um tempo chamado o tempo do ano aceitável do Senhor, onde quem é restrito em seu agir? Satanás. Preso, agrilhonado, limitado em seu agir, porque agora vai se ouvir sobre a palavra de Deus, porque agora vai se ouvir sobre o Evangelho da graça, porque agora é tempo de anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo se manifestou e vai botar ordem no caos, como fez lá no início. A terra era sem forma e vazia, caos, e chega a Trindade e põe ordem no caos. Jesus o agrilhona, o acorrenta. Na visão pré-milenista das idas e vindas, e de gente que é arrebatado no meio do caminho, Jesus volta e sobe mais um pouco e volta e sobe. Tem vários tipos de pré-milenismo, uma coisa mais doida que existe. Eles chamam e
pensam num milênio diferente, num milênio literal, quando antes do levantar do anticristo contra a igreja, Jesus vem buscá-lo. Então a igreja não passará grande tribulação. Veja o texto, irmãos, está dizendo que vai. E então, lá nós teremos então um milênio, que a igreja vai reinar 1000 anos com Jesus. Aqui, meu irmão, aqui vai ser assim, você vai se converter de alguma maneira, que vai ter um lugar para o resto sobrar, e no meio do caminho, que nem aquele filme muito doido, Deixados para Trás, que é uma confusão. E aí pergunta para o pastor, mas realmente tem algumas pessoas que ainda estão sumindo. Olha que coisa doida. É um arrebatamento que vai acontecendo aos poucos, né? A igreja está reinando lá e a coisa está pegando aqui, lá, tudo assim. Que desordem. Não, nós entendemos, irmãos, que esse período que se inicia no ano aceitável do Senhor são esses anos, esse famoso milênio, porque o reino de Cristo se estabelece com Cristo na terra. A partir do anúncio de Cristo, Ele veio anunciar a salvação. Cristo reina em sua vida? Sim ou não? Cristo reina, irmãos? Aleluia! O reino do Senhor na terra. A vontade de Cristo na terra se cumprindo naqueles que creem. Estamos vivendo esse tempo de muitos anos, o que muitos chamam de milênio ou 1000 anos, não é literal, mas é uma figura de longo tempo, em que se escancaram as portas do reino, para que aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha vida eterna, para que aquele que crê em Jesus Cristo seja então entregue a Jesus Cristo e seja reconhecido como Filho de Deus, e dê-lhe o direito de ser feito Filho de Deus, como diz Efésios, para aqueles que estavam condenados à morte, filhos da ira, agora Jesus os fez entronizar nas regiões celestiais, no capítulo 2, versículo 6, no capítulo 3, versículo 10 e 11 de Efésios. É tempo do ano aceitável do Senhor. Satanás está restrito em seu vida, está endemoniado, como um cachorro na coleira, e lá do outro lado tem um pedaço de filé mignon. Ele quer arrebentar a coleira, ele quer estourar a coleira, mas ele não tem poder para isso. Jesus o detém. Jesus o detém. A influência maligna se espalha através de um sistema maligno que inicia no coração maligno no dia em que o homem caiu no Éden. Então a malignidade se multiplica, a iniquidade se multiplica desde então. Puxa, já pensou se os espíritas estivessem certos? Cada vez se reencarna melhor, né? O mundo estaria uma beleza pela idade que dizem ter, que são milhões e milhões de anos, o que já descobriu que não é mais, mas em milhões e milhões de anos isso aqui poderia estar um pouquinho melhor. Fala sério, não é? Sem estupro, né? Sem pedofilia, sem imposto, né? Exagerado, sem políticos. Olha que maravilha! Isso teria sido maravilhoso, mas não deu certo. E Kardec faleceu, morreu, não ressuscitou, e infelizmente condenado está eternamente, porque Cristo domina o seu tempo. Agora, irmãos, versículo 7: com efeito, o mistério da iniquidade desde já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Veja comigo, irmãos, Apocalipse capítulo 20, verso 1 ao 3. Apocalipse 20, 1 ao 3. Nós entendemos esse período. Versículo capítulo 20, verso 1 ao 3, diz o texto: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Ele segurou o dragão, a antiga serpente, o capeta, o diabo, o Satanás, essa desgraça, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs sobre ele selo, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Pouco tempo. Há, portanto, um grilhão que o segura, para que ele não exerça sua mais perversa malignidade ainda. E nesse tempo do ano aceitável do Senhor, os filhos de Satanás estão sendo revelados, mas também os filhos de Deus estão nascendo em Cristo Jesus, o que é ano de salvação. Esse tempo chama-se também um tempo de misericórdia, um tempo em que Deus estende, para que as gerações que já se passaram pudessem ouvir a sua palavra, para que a geração qual estamos possa ouvir e se render a sua palavra, para a geração que está se iniciando, como minha filha, da Jaque, da Lívia, também possa ouvir a sua palavra e se render a ela. Mas o ano aceitável do Senhor termina nessa terra. E então nós entendemos o que vem em sequência no versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O anticristo estará reinando quando ele se manifestar em glória. E veja o texto, irmãos, no versículo 9: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Mentiras como: vamos resolver o problema do mundo, fique tranquilo, nós vamos apaziguar tudo, nós vamos trazer segurança, vamos estabilizar a sua vida econômica. E enquanto isso, ele é exaltado. E infelizmente o homem tem esse crédito pessoal em si mesmo acerca da personificação. Ele adora homens. Às vezes eu fico vendo alguns cartazes, gente, e eu fico pensando em Jesus Cristo, sabe? Então você vê lá um cartaz de uma conferência, quem estará lá? Fulano de tal, a voz de furacão, e o rugido de não sei o que, e o manto de não sei quem. Personificação. Quer dizer que aqueles homens farão diferença no evento, na conferência. E eu fico imaginando, parece aquela cena do The Chosen, terrível aquela cena, cena ruim. Os discípulos armam todo um teatrinho, umas cortininhas, que Jesus vai se apresentar para a multidão. E Jesus vai entrando e abre as cortininhas. Isso existe, irmãos. Pelo amor de Deus. Vamos olhar para a Bíblia. Lê a Bíblia, por favor. Mas, diante daquele que vem, não para resolver uma conferência, mas ele vem para resolver o estado do mundo, gente. Paz, proteção, segurança, economia estabilizada, uau, tudo que eu preciso. E dizem os desbravadores dos neopentecostais e pentecostais violentos: terra, o negócio deles é terra, o meu não. A terra agora invadida por paz, suposta paz. Que delícia! Você nem precisa usar dinheiro, e já não precisa hoje, não é? Pouco se anda com dinheiro hoje. Eu nunca andei mesmo, mas também não tenho esses recursos, não, de cartão, de Pix, tem nada comigo, irmãos. Fala, se o ladrão vier roubar eu, ele vai deixar pelo menos R$2 comigo para ir embora de busão. Mas vai ser bom. Mentira, não é? Picanha, não é? Nós temos aí tudo hoje em dia, está tudo dando certo. O inimigo vem com mentiras. Com mentiras. Enquanto isso,
está cerceado o proselitismo religioso nas tribos indígenas, nos ribeirinhos, instituídos aqui no Brasil nesse governo. Falava com 2 missionários que estiveram aqui, o Fábio, na semana passada, no almoço da igreja. E eles foram expulsos do Amazonas. Não só ele, como outros missionários que foram descobertos pelo atual governo. Foram convidados a se retirar de suas atividades cristãs, nos ribeirinhos e nos povos indígenas. Não pelos indígenas, mas pelos órgãos do governo, porque é decreto do atual governo. Então veja, Satanás está agindo não contra a população, mas contra a igreja. O mundo hoje trabalha em comum acordo contra a igreja. Mas o que me assusta, irmãos, em toda essa questão, é quando eu olho para o versículo 10 e o versículo 11, que eu falei para vocês gravarem. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esse é o primeiro ponto. Os que então, os ímpios que negaram a Jesus Cristo, estão perecendo e morrendo por causa do engano, da mentira, da injustiça. Quando, por exemplo, eu digo que você pode ser o que quiser nessa sociedade e expressar o que você bem quiser. Então, quando eu digo que pedofilia não é mais crime, isso é injustiça, mas é uma escolha de gênero. Então, quando eu digo que o ato homoafetivo não é pecado, isso é injustiça, é engano. E os governos estão assinando esses tratados. E as pessoas morrem e estão sendo condenados pela mentira dos poderosos, ou que pensam ser poderosos. Mas isso até não me espanta tanto, porque já faz parte. O ímpio perece mesmo, sem Cristo. Agora o que me assusta é saber no verso 11: é por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira. Note, irmãos, que lá no ano 50, quando se escreve essa carta aos Tessalonicenses, não era o tempo, pelo contrário, era tempo de uma fé constante, era tempo de uma fé ativa, era um tempo de, mesmo diante de ameaça de morte, como estava animado pregando o evangelho, e tirava os bens dele, o outro irmão já ajudava, e o outro irmão também trazia roupa, o outro irmão trazia o alimento. E aí aquele projeto de igreja, governo de igreja feito pelos apóstolos em Atos capítulo 6, atendiam as viúvas, atendiam as crianças, atendiam os mais pobres, e a diaconia, os presbíteros, os pastores trabalhavam de maneira social com os irmãos que estavam sendo perseguidos. O apóstolo Paulo diz para Coríntios: olha, agora vamos mandar a oferta para Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém está sendo devastada em miséria, nós precisamos ajudá-los, porque eles foram a semente para chegar até vocês no evangelho. Havia essa troca, essa ajuda mútua, era uma fé crescente, muito embora havia a perseguição. Mas veja que no fim dos dias, Deus começa a cerrar e fechar os ouvidos acerca da verdade. Deus já está começando a estabelecer o seu juízo. Deus já está começando a dar o veredito e a sua condenação. Faz-nos lembrar da passagem de Ezequiel, no capítulo 2, eu vou enviar vocês ali. Ou melhor, eu vou te enviar, Ezequiel, ali no meio deles. Você vai pregar e eles não vão ouvir. Porque o tempo do ano aceitável do Senhor já nos foi suficiente para ouvir tudo o que precisávamos ouvir aqui, acerca da palavra de Deus. E já resistiram o suficiente. E a longanimidade de Deus acerca de toda a impiedade do ímpio está se estancando.
A palavra, muito embora chegue aos corações, mas encontra nos corações um ouvido que não se abre e que não se submete. E já não será mais culpa das pessoas, mas o próprio Deus está sentenciando a condenação. A palavra que se prega, que eu e você pregamos hoje, e aqueles que a receberem serão exceções nos últimos momentos do ano aceitável do Senhor, mas a grande maioria não ouvirá, porque Deus está fazendo isso já em nossos dias. Não há acréscimo de fé, há decréscimo de fé em nossos dias. O avanço da apostasia, as preliminares para a manifestação do anticristo, e a fé não cresce, ela dilui a cada dia. Seja no ímpio e seja dentro da igreja. Há um filtro que foi posto. Os jovens dizem que é cedo para ficar vivendo em intensidade essa vida com Deus e da pregação do Evangelho. Os mais velhos acham que fizeram tudo já na obra, então já não há mais tempo para eles. Não é isso que diz Joel, capítulo 2, verso 28. Não é assim que o Espírito Santo age. Mas nós estamos vendo um decréscimo de fé no meio do povo de Deus. A apostasia no meio do povo de Deus, seja ela descarada ou disfarçada, não se acrescenta mais nada, porque Deus está cerrando e fechando os ouvidos, seja de ímpios, ou seja de crentes inativos e desobedientes. Portanto, tudo o que se ouvir de hoje em diante, se ouvirá pouco para a redenção de poucos e muito para a condenação de muitos. Deus está agindo em nossos dias, cerrando os ouvidos e acrescentando desobediência ao coração, porque afinal de contas, o tempo que deveria ser dado foi dado. O tempo do ano aceitável do Senhor já foi dado, irmãos. Não é à toa que nós ouvimos sobre essa apostasia descarada, disfarçada em Hebreus, no capítulo 6 e no capítulo 10, que aquele que experimentou uma vez do Espírito de graça e deliberadamente se volta contra o Senhor, não lhe resta mais expectativa de salvação, somente de juízo e fogo a arder eternamente. Os dias estão se consumindo, a corrente está afrouxando para soltar o cão maldito, para que ele seja destruído com os seus que o adorarem. Jesus logo virá, e virá em poder e glória, não virá mais como servo sofredor, na descrição de Isaías 53, mas virá como Senhor soberano, poderoso, na descrição da carta de João, ali em Apocalipse, as igrejas. Ele vem com espada afiada, com chamas nos olhos, com peixe guerreiro, latão reluzente, desembainhando a espada para julgar e prestar juízo, julgamento, e para redimir os seus. Benditos sejam os que já pereceram através da morte e hoje estão diante do trono, como diz Apocalipse, os santos que ali estão o adoram e rogam para que os dias daqueles que estão na terra sejam abreviados. Os santos que estão já diante do trono de Deus o adoram, rogando pela igreja que ainda está na terra e que ainda passará por um momento, pouco tempo, mas um momento de grande levante contra ela. A diferença de Tessalonicenses é que ainda era um tempo do estabelecimento da igreja, da pregação do Evangelho, das missões em grande violência correndo no mundo.
do Evangelho através de Filipenses, entrando no sul da Europa e subindo ao norte, atravessando os continentes, entrando por Tomé na África, por Jerônimo, mais para frente por Agostinho, pregando. O Evangelho avançava, a fé era acrescentada, era multiplicada. Agora não há mais tempo, agora é tempo de um decréscimo da fé e de um levante da apostasia para a manifestação do anticristo e consequentemente a manifestação e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante disso, irmãos, Paulo também não é fácil, né? Ele está louco, né? Ele mexe no coração da gente, ele deixa a gente meio amarelo, como diz aí, que há algo se preocupar. O cristianismo ainda é vívido na nossa vida. Estamos chamando a responsabilidade para nós acerca da proclamação do Evangelho, de fazer discípulo, de ensinar alguém a assumir a responsabilidade de ser um pai espiritual na vida de alguém, a ponto de ensinar as Escrituras e a ponto de ele ver na nossa vida o Senhor Jesus Cristo. Se isso não está acontecendo, corra para aquele que pode avivar o seu coração no pouco tempo que nos resta. Questione a sua vida hoje. Quem é que está te seguindo? Qual foi o discípulo que você fez esse ano, ou que está formando esse ano? Com quem você está abrindo as Escrituras e ensinando? Isso é ordem de Jesus, não é sugestão. Vinícius pregava ontem sobre 2 Timóteo capítulo 2, e ali as 3 marcas do cristão: soldado, atleta e trabalhador, todos muito bem comprometidos, um com o general, outro com o seu treinador, outro com o seu empregador, para fazer segundo as suas funções, naquilo para o qual foram levantados. Não há tempo de envolvimento mundano com as coisas civis e se embaraçar nas coisas. É tempo, irmãos, no pouco que nos resta, de realmente nos manifestarmos como verdadeiros cristãos. Então Paulo vai dizer no verso 13: entretanto, apesar de tudo isso, apesar de que Deus nesses últimos tempos estará fechando os ouvidos de muitos, inclusive dentro da igreja, e isso é triste, irmãos. Nós temos hoje, além da apostasia descarada que está aí nos podcasts da vida, nós temos também muitos letrados, cultos, cheios do conhecimento da doutrina teórica, e vão nos podcasts e explicam: olha, a ideia do conceito da teologia sistemática é isso, porque a antropologia e porque a cristologia nos remete, é maravilhoso. Nós temos os debates teológicos como se eles fossem os solucionadores cristãos, mas não há fruto nessa árvore. É como a figueira que estava embelezada de flores, mas não nutria ninguém. Nós temos cristãos que já há anos ouvem a palavra, mas não a praticam. Que vivem como museus, falando do que viveu apenas no passado, mas o Evangelho é para hoje, o Espírito Santo é para hoje, o poder é para hoje, a pregação é para hoje e continuada. Quem é você? Quem sou eu nessa história? Ele está voltando. Diante disso, Paulo fala: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por que Paulo está dando graças a Deus por essa igreja? Veja no capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós, como é justo, pois a vossa fé é o quê? Crescente sobremaneira. Há mútuo amor uns para com os outros. Veja
Deus, ou nós falamos de vocês, de testemunho de vocês nas outras igrejas, dizendo assim que a vossa constância e fé. Paulo olha para esses Tessalonicenses, nesse mundo revolto contra eles, de perseguição, de tribulação, e dá graças a Deus pelos irmãos, porque encontra nos irmãos ainda fé, resistência, no sentido da pregação do Evangelho. Mas Jesus olha para a sua igreja hoje e chama a atenção de sua igreja para muitos concertos. Leia as 7 igrejas de Apocalipse. E é interessante que Jesus inaugura, se mostrando a João todo-poderoso, se mostrando a João glorificado, mas depois ele conversa com as 7 igrejas. Por quê? É preciso que a igreja repare os seus muros, assim como Neemias fez. É preciso que a igreja repare a sua vida diante do Cristo, Senhor da igreja, porque a partir disso, no capítulo 6 do Apocalipse, começam os levantes de um tempo terrível de grande tribulação. Momentos e dias em que as pessoas pedirão a morte e não a encontrarão. Isso eu não faço ideia, não consigo ver isso, é demais para a cabeça. Mas Paulo olha para esse povo e dá graças a Deus, porque a fé ainda é constante, porque o amor entre eles, o ato congregacional de comunhão entre eles, do partir do pão, a fragmentação dos bens, acontece entre eles. E diz o versículo 13 do capítulo 2: por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que a igreja deve se estabelecer, ou seja, a boa nova que a igreja deve se estabelecer, é nas boas novas provenientes dos apóstolos. Paulo é apóstolo. Aquilo que ele fala por palavras para essa igreja, aquilo que ele escreve como epístola é a que vale, porque ele é apóstolo de Jesus Cristo. Então a sua doutrina é apurada, a sua doutrina é santa, a sua doutrina é divina e vem direto de Cristo para ele, assim como a de Pedro e dos demais apóstolos. Então ele escreve: assim, pois, irmãos, permaneçam firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, apostólica, não as que estavam vindo lá no início do capítulo 2, que vinham de muitos, mas guardem-se, preservem-se na doutrina que vem de nós, apóstolos, e no ensino que vem de nós, apóstolos. Apóstolos que são legitimados por terem visto Cristo, apalpado, tocado, convivido e ensinado diretamente por Ele, não esses que tem por aí. Apóstolos que escreveram as Escrituras, isso é apóstolo. É por isso que quando fala dos dons ministeriais, começa no colégio apostólico. Foi lá que começou. Jesus chamou, ponto final. São eles os apóstolos. Demais, aí vem o resto, a partir do colégio apostolado. A igreja precisa estar convicta daquilo que os apóstolos nos revelam como doutrina de Cristo. Versículo 16: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Versículo 3, capítulo 3: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, como também está acontecendo entre vós. Essa igreja era fiel no ensino apostólico, mas na prática do que viam nos próprios apóstolos. Os apóstolos ensinavam com a própria vida, e a igreja vivia essa pregação intensa que os apóstolos disseminavam.
era fiel aos ensinamentos. A igreja precisa voltar à fidelidade dos ensinamentos. A igreja precisa novamente voltar ao que de fato importa. E não é o seu lugar de culto que importa. Se ele é feio, se ele é bonito, essas coisas serão transformadas em ruínas. E eu não sei quanto tempo mais esse estado maldito, esse conluio mundial, vão deixar e permitir que permaneçamos num lugar de tijolos. Mas a igreja é viva, independente de tijolos, de palcos, de luzes, de microfones. A igreja é dependente do poder do Espírito Santo. E é só isso que nos basta, que já nos é mais do que suficiente. E diz o texto: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Essa é a certeza da igreja, irmãos. Eu não sei se eu vou viver isso, não sei se eu estou vivo amanhã, e nem sei se estarei vivo daqui a uns 10 anos. As coisas vão mudar em muito, em 7 anos e em 10 anos. Fique tranquilo. E eu não sei se estarei vivo, porque eu não sei como é que está o tempo acerca dos levantes contra os pastores. Mas talvez a minha filha esteja, e ela vai ter que ser muito crente. Os nossos filhos talvez estejam, e terão que ser muito crentes e aprender a viver na escassez, e aprender a viver não na fartura, mas na falta. E ser igreja apesar de tudo isso. E eu sei que eu também não queria ouvir isso essa noite, não quis ouvir isso no meu devocional, e você também não quer ouvir isso. Mas eu peço que o seu coração se incline a essa grande verdade: Deus nos guardará do maligno. Porque a igreja não é apenas militante nessa terra, mas em Cristo ela é triunfante. E no dia em que a coisa ficar feia, de verdade, a história nos mostra que o Espírito Santo vem com um poder imensurável. E os homens que enfrentaram a morte por causa da perseguição cantavam nas fogueiras enquanto o seu corpo queimava. Porque Deus nos livra do maligno, porque o Espírito Santo nos fortalece. No meio da fornalha ardente, lá estará o quarto homem, porque Ele ama a sua igreja. E a igreja então chega diante de Cristo ilesa, glorificada, adornada, como noiva pura, santa, porque Ele assim fez. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, e que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como continuareis a fazê-las. Olha a certeza do apóstolo acerca da igreja que ele está escrevendo. Eu sei que cada palavra, que cada vírgula que nós estamos ensinando aqui, ela está praticando, mas não só está, ela continuará praticando. Esse é o grande diferencial dos últimos tempos. A igreja não continuará praticando, por causa de um decréscimo na fé. Portanto, irmãos, nos chama a atenção hoje para uma vigilância mais acirrada da minha parte e da sua parte. Urgentemente, e não sei como é que você tem tratado o seu tempo. Eu só quero dizer bem claro que o tempo que você tem durante o dia não é seu, é de Cristo. Eu não sei se você tem se dedicado à oração,
A oração que não vai dividir o tempo com o celular. A oração que Jesus instrui, de um quarto, de portas fechadas, porque Ele vai falar com você. A oração que não vai dividir o tempo com ninguém da família naquele momento, porque é um momento entre você e Jesus Cristo. Um tempo de qualidade. David Show, ou antes Paul Show, os pregadores que é louco, troca os nomes, sei lá. Mas há uma situação em que a secretária bateu lá no gabinete dele, e bateu, dizendo que o presidente lá, o ministro, queria falar com ele, da Coreia do Sul. E como ele não respondeu, a secretária logo entendeu, esse homem está orando. Então ela disse: olha, agora ele não pode te atender. Imagina lá o presidente ligando na sua casa, não vou atender. Ele não podia atender o presidente, a secretária falou, porque agora está numa reunião com uma pessoa de maior importância. Ele estava na presença de Jesus Cristo, orando. Nós precisamos voltar a esse tempo, irmãos, de qualidade. A gente tem feito muita coisa para nós. A gente está em tempos que deveríamos prantear e não festejar. A gente está em tempo que deveríamos estar chorando por perdidos, por almas, da nossa própria família, os nossos amigos que não têm. Nós deveríamos estar elaborando estratégias em Cristo para estar com eles e pregar a palavra de Deus. Não é convidar para vir na Igreja Batista Casa Bíblica, não. É para pregar Cristo Jesus. Nós deveríamos estar programando a nossa agenda para fazer discípulos, para visitar os ímpios, os desviados, para alertá-los do que nos sobrevém. Mas talvez na nossa natureza pecaminosa nós ainda estamos nos dedicando ao trabalho, à carreira e assim. Então é difícil de encontrar um espaço de qualidade para o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Afinal de contas, a minha vida vale mais, é mais importante. Então nós vamos abraçando as causas que nos perturbam e nós parecemos que não queremos sair delas. Ai, está tão difícil, meu filho. Eu peguei tanto para ele. Ai, está tão difícil. Ai, no trabalho, uma luta. Ai, não sei o que eu faço mais. E não desvincula. A Bíblia diz: se tivermos feito a obra de Deus, se tivermos pregado a palavra de Deus e as pessoas não quiseram, tira o pó da sandália e vai para outro. Como dizem por aí, perdeu o ladrão. Chegou a sua vez, você não quis, parte para outra. Você não tem que ficar segurando o que está difícil, irmãos. Isso não é problema seu. Volte às Escrituras, volte a servir a Deus, volte a congregar, volte a participar dos eventos de evangelismo da sua igreja, volte a participar dos cultos, volte a participar do GPS, volte a participar, volte a pregar, volte a chorar por vidas, porque o que resta para a igreja, meus irmãos, é um pouquinho de tempo. E fique tranquilo que você vai ver que você não é senhor das coisas que tem, porque até o que você tem será tirado. Em breve, a liberdade nos é tirada, já está sendo. Não existe mais constituição no mundo, e graças a Deus que o crente não a tem, mas tem a constituição divina, a palavra de Deus. É tempo, irmãos, de nos arrepender, porque Jesus está voltando, mas antes dele,
apostasia está ceifando, há um decréscimo na fé, há um crente vacilante, há um crente que ouve e não pratica, há apostasia disfarçada, há um engano, as sugestões malignas que vêm do Estado, da cultura, dos políticos, e nós vamos cedendo a essas conversas tolas. Irmãos, vamos olhar e viver as Escrituras antes que Ele venha. E mesmo que o inimigo se manifeste, nós estaremos prontos para morrer, porque sabemos e podemos dizer que a morte já não tem mais efeito sobre nós. Ó morte, onde está, ó morte, o seu sofrimento? Paulo diz em 1 Coríntios 15:55. Onde está aquela desgraça que você disse que traria sobre nós, morte? O apóstolo Paulo caçou-a da morte. Irmãos, nós temos que nos posicionar melhor em nossa fé em Jesus Cristo. Não fique assustado com os que não estão ouvindo mais. Não fique assustado com os cristãos que também não estão ouvindo mais e correspondendo, porque Deus que está cerrando os ouvidos. E não há poder maior. Ninguém pode deter a Deus. Mas você que tem clamado, continue a pregar, porque é importante que eles ouçam. Porque o que eles ouvem testificará contra eles. Mas ainda, em algumas exceções, você encontrará alguns que ainda se renderão a Jesus. Fique firme na presença de Jesus, irmãos. Volte ao que de fato você e eu precisamos viver como cristãos. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, a oração e o partir do pão. E diante de tudo isso, a pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças por essa palavra. Sabemos, portanto, que está por vir. Sabemos, ó Deus, de que vivemos um tempo diferente do que lá no ano 50, aproximadamente, quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses. Mas uma coisa fica clara: é que os nossos dias são dias de um decréscimo de fé e do aumento da iniquidade. Os nossos dias, ó Deus, são dias como o de Noé, onde a imoralidade e a injustiça tomam conta do ser humano e então rejeitam a palavra. São os dias que precederam o cativeiro babilônico, quando Israel se desvia do Senhor, não mais te ouve, mas se lança à prostituição, aos cultos com prostitutas, idolatria, imoralidade. E nós temos vivido esses dias, Pai. E quando houve esse aumento na história da imoralidade, o Senhor vem com um juízo terrível. E temos visto isso acontecendo aos poucos, Pai. Quando os ouvidos pelo próprio Deus estão sendo cerrados. Senhor, nós pedimos o perdão. Nós pedimos o perdão porque, Deus, nós estamos muito entretidos aqui nessa terra. Nós estamos muito entretidos, ó Deus, com o que isso se nos oferece. Seja através das redes sociais, das notícias políticas, econômicas, nós estamos entretidos tanto com isso.
Nós estamos entretidos, ó Deus, e preocupados com estereótipo, nós estamos preocupados com roupas, com maquiagens, com o corpo. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Então nós passamos ali e ficamos horas assistindo, ouvindo coisas no celular, e já não conseguimos passar horas de joelhos em Sua presença. O que nós estamos fazendo, Senhor? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, uma vez que falta pouco tempo para que as correntes se afrouxem do inimigo, para que se manifestem os filhos da iniquidade. Falta pouco tempo para que o Senhor venha. Senhor, faz-nos voltar à oração vívida, fervorosa, como canta a canção Em Fervente Oração. Faz-nos voltar à leitura da palavra, o folhear da Bíblia, o anotar dos textos em que o Espírito Santo, quando lemos em espírito de oração, Ele fala conosco, e nós anotamos aqueles textos, decoramos textos que nos falaram profundamente. Faz-nos voltar à simplicidade da pregação e do testemunho e da proclamação do Evangelho. Faz-nos voltar, ó Deus, para a comunhão nos lares, para a igreja nos lares e no templo. Faz-nos voltar para a alegria de congregarmos, de sabermos da necessidade do outro irmão e fragmentarmos os nossos bens, e dividirmos e abençoarmos. Faz-nos voltar a essa época, Senhor, bíblica, a essa vida bíblica, que de fato importa para a igreja. Perdoa-nos, ó Deus, toda a indiferença, todo o tempo perdido. Perdoa-nos, Senhor. Ó Deus, e não nos deixe perecer na fé. Que esse decréscimo de fé não nos chegue. Antes, que possamos buscar o Teu Espírito Santo, que ainda é derramado sobre toda a carne no ano aceitável do Senhor, e nos fortalecer no Espírito. Toma cada vida aqui presente nessa noite. Toma esta igreja local em Tuas mãos, as famílias aqui representadas, nas mais diversas lutas e dificuldades que elas enfrentam. Não venham, Senhor, abandonar a fé, não venham abandonar a presença de Jesus em seus lares e vidas. Tu sabes as necessidades dos meus irmãos, as minhas, Tu sabes, ó Deus, e não nos deixe tornarmos escravos delas, mas que possamos lançá-las e toda a ansiedade no Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuidará da sua igreja diante do maligno, o Senhor reveste a sua igreja de poder, de graça e plenitude. Eu oro, Senhor, por aqueles que têm lutado com enfermidades na alma, no físico, divisões da família, desacordos, que têm desejado, Senhor, uma porta aberta ou fechada. Senhor, que a Tua soberania venha em resposta. Oh Deus, que as Tuas mãos poderosas venham respondendo, atuando na vida de cada um dos meus irmãos que assim se encontram, trazendo o consolo devido,
trazendo o conforto devido na alma, no espírito, trazendo, Senhor, a exortação necessária, curando a alma, curando o corpo, curando a vida, a mente, Senhor. Ah, Pai, estende as suas mãos sobre os meus irmãos, sobre esta igreja local, Senhor, sobre cada família, e seja com cada um de nós, Pai. Iniciamos mais uma semana pela Tua graça, e queremos viver a cada dia que o Senhor nos permita viver, começando e finalizando na Tua presença, na oração, retornando à oração, sem interrupções, retornando à leitura da palavra, sem interrupções, retornando à comunhão com os irmãos, sem interrupções, não negociando, Senhor, esses princípios da igreja. Fortalece, portanto, a nossa vida para mais uma semana que se inicia, e queremos vivê-la na Tua presença, dia a dia, Senhor. Que o Senhor seja a providência dos nossos dias, nas mais diversas necessidades, enquanto buscamos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, Senhor. Obrigado por essa noite, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos ensina. Obrigado, Jesus, que vem nos alertar, que venha, Deus, abrir os nossos olhos e nos levar ao arrependimento. Obrigado, Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, consolação do Espírito Santo e fervor seja sobre nós hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Terça-feira, 19 horas, tem o nosso culto de oração, tá? Deus abençoe.